Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso grupo do Livro dos Espíritos, esse livro base aqui, que estamos firmes e fortes aqui no nosso grupo. E vamos agradecer ao nosso espírito protetor, o nosso espírito individual. Vamos agradecer aos mentores que nos acompanham nessa jornada terrena, que nos acompanham nesse estudo, nesse grupo. Agradecendo a Nossa Senhora Mãe Santíssima por nos envolver com seu manto azul de luz todos os dias. E a seu Filho, nosso Mestre Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho, pelos seus exemplos, Mestre. E pedimos humildemente que fique conosco, para que possamos ter reflexões, um estudo, com muita alegria, com muita harmonia. Obrigada a Deus pelo dom da vida e pedimos licença para adentrarmos as questões de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Jesus. Então, Gerson, você vai fazer a última questão para a gente, que fala aí do espírito protetor, do anjo da guarda, esse espírito simpático. Pode fazer, a 521. Isso mesmo, vamos finalizar aqui essa parte desse capítulo com a pergunta 521. Pergunta: certos espíritos podem ajudar o progresso das artes, protegendo os que delas se ocupam? Resposta: há espíritos protetores especiais e que assistem aqueles que os invocam, quando eles os julgam dignos. Mas que quereis vós que façam com aqueles que creem ser o que não são? Eles não fazem os cegos verem, nem os surdos ouvirem. Bom, então assim, né, o que eu entendi dessa resposta? Que sim, tem espíritos, né, que nos inspiram na ciência, na arte, mas eles, assim, como nós vimos em questões anteriores aí, elas se aproximam de nós através da afinidade de pensamentos, né? Só que aqui no caso se aproximam através de afinidades de quê? Talentos, dons, né? Então tem até um exemplo aqui de artistas, né? Famosos, artistas muito talentosos, cientistas muito competentes, né? Então é o dom que a pessoa tem. Então eles acabam atraindo espíritos, né? Com esses desenvolvimentos. Então, porque assim, existem espíritos que trabalham para o desenvolvimento de determinada arte, né? Desenvolvimento da própria humanidade. Então, quando esses espíritos encontram um bom instrumento, né? No caso, um encarnado, com esses talentos, com esses dons, acabam formando essas grandes parcerias, né? Vamos assim dizer. E como ele fala aqui, né, na resposta, não adianta querer, é preciso ser, né? Não adianta querer fazer um surdo ouvir, um surdo ouvir, um mudo falar, né? Então, o encarnado tem que ter determinado dom para ver essas grandes parcerias, né? Então, é necessário que o nosso corpo tenha essa ferramenta, seja uma ferramenta, um veículo,
para esse desenvolvimento, né? Aí o Kardec, ele faz uns comentários aqui, né? Então, os antigos fizeram divindades especiais. As musas não eram outras que a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como designaram sob o nome de Lares e de Penates os espíritos protetores da família. Entre os modernos, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os continentes, têm também seus patronos protetores, que não são outros que os espíritos superiores, mas sob outros nomes, né? Então, só fazer uma pausa aqui, né? Então, sempre haverá espíritos conosco, né? Então, numa sociedade que é formada por diversas pessoas, haverão, sim, sempre esse encontro de espíritos afins. Então, cidades, países, continentes tendem a terem esses patronos de acordo com a afinidade da sociedade, né? Então, ah, vamos trazer para o nosso dia a dia países, uma civilização mais antiga, né? Então, vamos pensar aqui na Europa. Na Europa, os espíritos que se reencarnam ali têm uma certa afinidade com toda a história da Europa. Assim como os espíritos que se reencarnam em tribos aborígenes lá da Austrália, têm aquela afinidade. Nunca um vai estar. Não nunca, né? Mas via de regra, eles vão estar sempre juntos com os afins, né? Então, ah, civilizações mais antigas, né? Atraem espíritos mais antigos. Mais recentes, né? Mais selvagens, vamos dizer assim, atraem espíritos afins àquela tipo de sociedade, de como eles convivem. Aí, seguindo aqui, né, com o comentário de Kardec, cada homem tendo seus espíritos simpáticos. Disso resulta que as coletividades, a generalidade dos espíritos simpáticos está em relação com a generalidade dos indivíduos, que os espíritos estranhos para aí são atraídos pela identidade dos gostos e dos pensamentos. Em uma palavra, que esses agregados, assim como os indivíduos, são mais ou menos bem rodeados, assistidos, influenciados, segundo a natureza dos pensamentos da multidão. Entre os povos, as causas de atração dos espíritos são os costumes, os hábitos, o caráter dominante, as leis, sobretudo porque o caráter de uma nação se reflete em suas leis. Os homens que fazem reinar a justiça entre si combatem a influência dos maus espíritos. Em toda parte, onde as leis consagram as coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos estão em minoria, e a massa dos maus que afluem entretém a nação em suas ideias e paralisa as boas influências parciais perdidas na multidão, como uma espiga isolada no meio dos espinhos. Estudando os costumes dos povos ou de toda reunião de homens, é fácil de fazer uma ideia da população oculta que se imiscui nos seus pensamentos e nas suas ações. Então, é um pouco do que eu comecei a comentar aqui, né? Diga-me o que pensas que direis com quem andas, né? As atividades, elas vão acontecer pelas tendências, pelos costumes daquele povo, daquela sociedade. Então, espíritos, por exemplo, outro exemplo aqui, o espírito habituado com uma determinada religião tende a se reencarnar na região
no país afim, né? Então, espíritos assim com o lado muçulmano, por exemplo, eles tendem a estar, a reencarnar em países muçulmanos, né? Enfim, acho que ficou claro. Tentar falar um pouco mais, a gente vai acabar tropeçando nas palavras, mas é afinidade, né? É afinidade. Não tem como um espírito voltado a uma determinada religião encarnar em algo totalmente diferente, a não ser, assim, tendência, não é regra isso, pelo que eu entendi. É uma tendência. Existem espíritos com missões especiais, né? Que são enviados especiais para uma determinada sociedade totalmente diferente do que ele é, para ter esses trabalhos como missionário. É isso que eu entendi aqui nessa questão. Você vê, por exemplo, as artes, né, que você colocou, cada país, né, cada grupo de homens, de reuniões de pessoas, tem os espíritos afins, né? Então, por exemplo, você vê situações onde a vibração é muito baixa, né? Quais são as músicas, quais são as pinturas que prevalecem, né? Pinturas que são orientadas, entre aspas, né, por espíritos inferiores, músicas altamente com uma sexualidade baixa, pinturas pedófilas, né? Enquanto que lugares, reuniões de pessoas com uma energia mais elevada, a arte vai se reproduzir na beleza, né? Criada por Deus, das paisagens maravilhosas. A gente vê também a arte nas psicografias, né? Quantos desenhos maravilhosos que vêm sob a intuição deles, né, para nós, através dos desenhos. Temos amigos no CEF que em todas as reuniões mandam desenhos maravilhosos, né, intuídos pela espiritualidade superior. Então, é como você falou, Gerson. Quem tem olhos para ver, né? Quem os olhos da alma, fecha os olhos físicos e abre os olhos da alma, o ouvido da alma e transpõe, né, para as músicas, para as pinturas, etc., aquela beleza, né, que Deus está mandando, não é? Bem interessante aqui essa pergunta, porque quando Kardec faz essa pergunta sobre as artes, porque tem gente que gosta de se dedicar às artes. E naquela época, pode ser até hoje, às vezes é pelo meio que a gente não convive, a gente não percebe muito, né? Mas era muito valorizado as artes. A gente pode ver assim quando visita lugares, estátuas, monumentos, né? Que foram feitos ali, ó, há tempos passados, em outras gerações, e vão se perdurando, elas são sempre muito valorizadas, né? Então você vai em um determinado local, você tira foto lá naquele monumento, né? Aquilo é uma obra de arte. Então, quando ele fala aqui, é claro que tem muita gente que quer se dedicar às artes, quer fazer aquilo, mas não quer estudar, né? Então acha assim que os espíritos, eles vêm fazer as coisas por eles mesmos. Então, é claro, né? Cada um tem que fazer ali a sua parte, tem que estudar, tem que desenvolver. Eu gosto muito dessa frase e costumo muito colocar até nos meus atendimentos. Deus faz tudo por você, menos a sua parte. Então, é como assim? Não adianta a gente querer assim pedir para a espiritualidade passar no concurso, sendo que você nem pega no livro. Hã? A mesma coisa, não adianta a gente querer aqui falar sobre as questões se a gente não estudou pelo menos aqui as questões que a gente vai falar sobre hoje. Hã? Então, assim, eles vêm sim
em nosso auxílio, a espiritualidade, mas para aquilo que nós nos dispomos, aquilo que desejamos, aquilo que nos esforçamos para ter. Né? E os comentários aqui do Kardec é tudo isso que vocês falaram mesmo, né? Porque o tipo de espírito que envolve ali uma população, uma sociedade, um país, está diretamente relacionado aos costumes daquela população, né? Principalmente, gente, pelo desenvolvimento moral dessa população. Então, é isso que também vai atrair o tipo de espírito que vai assessorar. Ah, mas é bem interessante aqui. Nessa questão aqui, Gerson, eu até lembrei num dos nossos passeios aí, porque tem alguns lugares que você vai e que cemitério é ponto turístico, né, Gerson? Não teve um que a gente foi? Eu não me lembro onde foi. Não sei se foi na A gente De Washington, Argentina, né? nos Estados que Unidos. É. estão enterrados em pé, né? Isso! Então, ali é ponto turístico. Por quê? Por causa dos monumentos, daquelas artes. E você vê que, gente, é de gerações passadas aquilo, né? É até estranho, gente. Falar assim, hoje eu vou visitar o cemitério, né? Mas é ponto turístico pelas artes. Hã? Então, vamos lá, continuar aqui. Beber uma. Prezam, né? A Argentina preza muito as artes, né? Tem muitas livrarias, tem muitos teatros, prezam é uma população que preza a cultura, né? As artes, né? É, Tudo se refere à educação também, né? verdade. Agora vamos para um outro item aqui, que, continuando, que estamos aqui no livro segundo, no capítulo 9, que está falando da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E acredito que não poderia ficar sem esse assunto, de falarmos aqui sobre pressentimentos, muito bem colocado aqui por Kardec. E na 522, então, coloca-se assim: o pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? Os espíritos respondem: o pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos deseja o bem, e também a intuição da escolha anterior. É a voz do instinto. O espírito, antes de encarnar, tem conhecimento das fases principais da sua existência, ou seja, do gênero de provas a que irá ligar-se. Quando estas têm um caráter marcante, ela conserva uma espécie de impressão em seu fórum íntimo, e essa impressão é que é a voz do instinto desperta quando chega o momento, tornando-se pressentimento. Essa questão aqui eu tive que ler aqui mais vezes para poder entender, porque aqui logo no início a espiritualidade coloca que é o conselho íntimo e oculto de um espírito que lhe deseja o bem, né? Quando é para te livrar ali de alguma coisa, né? Aquele pressentimento, não vou por aquele caminho, não, vou por esse, né? E também ele coloca, e também. Então são as duas coisas, né? A intuição que você tem, a intuição é tua mesmo. A intuição que você tem da sua escolha anterior, ou seja, a voz do instinto. Então, aqui a gente deve lembrar que todos nós temos aqui uma programação reencarnatória. E nessa programação reencarnatória, nós saberemos quais provações nós vamos passar. E isso faz com que fique impresso ali na nossa mente e a gente traz. Né? É gravado ali no espírito. E quando se aproxima o momento de passarmos por determinadas situações, determinado processo de nossa vida, aquilo brota.
aquilo brota ali do nosso inconsciente, então como que se fosse realmente um pressentimento. Eu achei bem interessante porque assim, eu até baixei aqui no meu computador a revista Espírita. Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada, é bom ter assim para alguns complementos, né, nos estudos. A Revista Espírita de março de 1858. E ali fala a parte que fala de fatalidades e pressentimentos. Então, Kardec, assim, resumindo um pouquinho, mas é bem interessante ler essas questões aqui. O Kardec, ele pergunta para os espíritos, né? Quando estamos sob a ameaça de um perigo, é um espírito que nos dirige para passar pelo perigo? E quando escapamos do perigo, é outro espírito que desvia a gente do perigo? É interessante essa pergunta aqui do Kardec. E os espíritos, eles respondem assim, que quando essas provações físicas que teremos de passar, é nós que escolhemos antes da reencarnação. E ela cria uma espécie de destino. Então, assim, tá no nosso projeto reencarnatório passar por determinada aprovação. E que teremos de passar, mas pelo nosso livre-arbítrio, a gente pode suportar a prova ou rejeitá-la. Vendo-a fraquejar, de repente é uma provação que a gente tem que passar. E de repente, vendo a gente fraquejar, vem um espírito em nosso auxílio, que pode ser o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, né? Os amigos espirituais, vem em nosso auxílio, mas eles não podem dominar a nossa vontade daquela aprovação, que está recebendo aquele pressentimento. Assim também como os espíritos bons vêm também, que vêm nos auxiliar, gente, tem também, eu entendi aqui, tem também os espíritos inferiores, que eles podem vir a exaltar. Eu não vou fazer aquilo ali, não, tô com medo. E aí vai exacerbando ali, ó, vai intensificando aquele medo, né? Porque o medo, muita gente tem medo de sentir o medo, mas o medo, até determinado ponto e determinadas situações, é bom. É bom porque evita que de repente a gente age muito por impulso. Então, de repente, nos segura um pouquinho. Mas aí estou falando daquele medo exacerbado, aquele medo que de repente te segura. Aí a pessoa ela fica sob essa influência espiritual negativa para desequilibrá-la mesmo, né? E desistir. Por quê? Porque o medo, ele é uma frequência baixa. E a frequência baixa distancia a gente da fé. Então, de repente, tira a gente daquele processo, daquilo que de repente teremos de passar. Aí eu fiquei pensando, puxa, mas, né, se, por exemplo, vou pegar ali um caminho e de repente eu fico ali em dúvida se vou pelo A ou pelo B, e o medo de errar, né? Então, assim, eu acho que nessas situações a gente tem muito que se centrar, né? E falar, é a hora da gente se conectar. Ô, meu anjo da guarda, ajuda aí. Eu vou pelo A ou pelo B, por favor, meu anjo da guarda, espiritualidade superior, meu Deus, Jesus, me ajuda. Acho que é a hora da gente pedir, porque às vezes a gente fica em dúvida mesmo, gente, né? Qual caminho seguir, o A ou o B, né? E para que a gente não alimente o medo, né? O medo de errar, aquele medo exacerbado, a gente pedir auxílio. E esse auxílio, gente, ele vai vir.
né? Vai vir um sinalzinho, né? De repente, alguma coisa vai cair ali bem no caminho do B, né? Opa, é o B, deixa eu ir lá, né? Meu lápis voou ali pelo B, eu vou pelo B, né? Ou de repente, sei lá, o celular tocou, né? É o Gerson, fala, ó, Mire, vai pelo caminho tal que tá menos trânsito. Beleza, eu vou pelo caminho. Então, assim, sempre vem a ajuda, né? A espiritualidade, ela vai dar um jeito de nos conectar, né, para aquilo que é melhor para a gente naquele momento, né? Então, lembrando que a gente tem um processo reencarnatório, porque, assim, pelo que eu vi aqui, o pressentimento, ele é a voz do nosso instinto também. E o que é o instinto? O instinto também é o nosso impulso interior. E esse impulso interior são aqueles flashes que vêm do nosso, como eles colocaram aqui, né? De acordo com o nosso processo reencarnatório, é algo assim destinado para nós, né? Mas a gente tem sempre o livre-arbítrio aqui, né? Foi isso que eu entendi, gente, dessa questão. Então, como bem explicado, né? As coisas, a gente conserva dentro da gente alguma coisa do processo reencarnatório que será mais marcante, né? Aquilo, por mais esquecimento que tem, a gente está lá dentro, né? Então, muitas vezes, por exemplo, o desencarne é marcante. Então, muitas pessoas têm aquela uma sutil lembrança, né, do processo e fala, não, eu vou morrer na terça, na quarta, eu vou morrer essa semana, e não é uma coincidência, não, é realmente ele intui, né, dentro de si aquela data, e realmente acontece. Outra coisa também é o que chamam de telepatia. O que é a telepatia? Nada mais é do que esses espíritos que não conseguem, né, se comunicar com o seu protetor e utiliza de outras pessoas, que nem o Gerson, né? Falando para você. Tem trânsito na linha B, vai na linha A. Então, ele teve uma telepatia? Não, ele teve aquela. Chamam, né, de telepatia, mas aquela ajuda o seu anjo de guarda, a espiritualidade que te protege, utilizou dele para te avisar de uma coisa que você não estava ouvindo, porque lá dentro ele já estava se comunicando com você e você não conseguia ouvir, né? Então as pessoas chamam muito isso de telepatia, né? Então aquela comunicação à distância, quer dizer, às vezes até forçam, nada mais é do que essa comunicação, né, maravilhosa que Deus permite e que a gente teima em não ouvir, né? Muitas vezes. Mais uma vez, a importância, né, da gente estar sempre sintonizado em frequências elevadas, porque essas informações, como a Mary falou, elas chegam e vai formando, né, na nossa mente, informações de que para a gente tomar, né, ter as tomadas de decisões, mas a partir do quê? A partir de informações que nós vamos, né, influências que vamos recebendo. Se a gente estiver numa frequência baixa, vamos formar aqui informações equivocadas para o nosso mal, não para o nosso bem, né? Essa é a Verdade. importância aí de estar sempre, na medida do possível, né, a gente numa frequência que chame os espíritos protetores, verdadeiros espíritos protetores, né? Sim. Pode seguir isso. Pode dar tempo? Então, Dá sim. 503. Os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre qualquer coisa de vago. Na incerteza, o que devemos fazer? Resposta: quando estás em dúvida, invoca o teu bom espírito ou ora a Deus, nosso soberano Senhor, para que ele te envie um dos seus mensageiros, um de nós.
Então, o ser humano, pela sua imperfeição, ele sempre se coloca, quase sempre, em situações de dúvidas, né? Será que isso que eu estou ouvindo, eu devo seguir, não devo seguir? De onde vem isso? Então, as dúvidas, nessas dúvidas, o que eles estão nos aconselhando? A orar, a pedir ao nosso anjo de guarda, a Deus, para nos tirar dessas dúvidas. E, com certeza, eles vão reforçar essas mensagens. Como você colocou, através de uma coisa que caiu ali na estrada, através de uma outra pessoa, através de um sonho. Em algum momento, ele vai reforçar esse, esse pressentimento, ele vai tentar tirar essa dúvida. Dúvidas de alguma ideia, liga-se à espiritualidade e a resposta vai vir, né? No momento oportuno, sempre essa resposta vai vir para nos socorrer. Então, aquela frase, né? Buscai e achareis. Então, limpar as dúvidas que temos da espiritualidade. E como duvidamos, né? Da espiritualidade. Será que é isso? Será que é aquilo? Quanto menos estudo, menos reforma íntima, mais dúvida temos. A voz dos instintos são os pressentimentos. A dúvida é criação humana. Então, a dúvida não vem de Deus, a dúvida é nós que criamos. A dúvida é a nossa fé tão pequenininha ainda, que nos leva a ter a dúvida. Cadê a minha fé? Na mente divina não há dúvida. Ajuda-te a ti mesmo e caminharás, né, com a espiritualidade à sua frente. Então, veja bem, na dúvida, o que fazemos? Na dúvida, abaixamos a nossa frequência. E a espiritualidade inferior, os irmãozinhos, eles se aproveitam disso para nos colocar mais dúvidas ainda. Não vou nem por essa, nem por aquela estrada. Eu vou parar aqui, ficar aqui. Eu vou ficar sentado na beira do caminho ali esperando eu ter uma resposta de alguém aqui humano. Então, a, a, a negatividade ela vai te gerando cada vez mais dúvidas até que você não faça. Mas o nosso anjo de guarda, ele é persistente. Mesmo que você abaixe a vibração, ele tenta te ajudar. É missão dele tentar sempre te ajudar. O seu dever é sempre perguntar para ele. Ele se alegra quando você conversa com ele. Ele se alegra quando você pergunta. Como você estava colocando na pergunta anterior, meu anjo de guarda, para onde eu vou? Para o A ou para o B? Por favor, me ajude, me dê um sinal. E quanto mais você se elevar, quanto mais você se aproximar dele, que é você que se aproxima dele, não ao contrário, mais ajuda você vai ter. Então, a dúvida é algo que nós criamos em relação ao medo, como você falou. Eu vou errar, né? Que medo de errar, né? Então, essas dúvidas é nossa. No plano espiritual não há dúvida. É tudo certinho, é tudo como é que fala? Tudo Existe uma minuciosamente hierarquia, né? Tudo planejado, né? planejado. Isso. Então, ali não há dúvida. A dúvida, quem tem que trabalhar essas dúvidas são nós mesmos, através do estudo, da reforma íntima. Quantas dúvidas já tiramos no nosso estudo? Quantas e quantas, né? Vemos no começo com tantas dúvidas, hoje já não são tantas. Alguma coisa aprendemos, com certeza. Por quê? Pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, né? Então, procurar sempre tudo
está dentro, nada está fora. Então, procurar dentro de nós, né? Sanarmos essa dúvida e pedir sim ajuda. Precisamos da ajuda. É o que eu entendi. É isso mesmo, Suzilei. Então, que todos nós, gente, fiquemos com a luz de Jesus em nossos corações e em nossos lares. E até a próxima semana, com fé em Deus, gente. Tchau, tchau.